Bicho, a casa tá caindo. Mais um general, despedido de forma humilhante por Jair Bolsonaro, vem a público manifestar preocupação com os rumos do governo. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo desta quarta-feira, dia 27, não, dia 28 de outubro de 2020. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Se você ainda não fez, por favor, meu filho, por favor, minha filha, se inscreva aqui no canal, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. Todo dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda, eu estou por aqui no canal trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você curte, eu sei que você gosta. Os assuntos, você sabe, política, democracia, cidadania, história, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque você me ajuda a ganhar relevância, pertinência aqui na plataforma e você recebe os conteúdos que diariamente eu publico aqui. Para ficar sabendo, beleza, ative as notificações, já clica no sininho, porque postei aqui, você é avisado, você assiste, beleza? Vamos lá. Ontem, no jornal Correio Brasiliense, o general Otávio do Rego Barros, general Rego Barros, publicou um artigo onde bate duro na condução do governo de Jair Bolsonaro, demonstrando uma erudição, um conhecimento de história, de latim, de história romana, e fazendo um paralelo entre as disputas de poder em Roma com o que acontece hoje no Brasil. Rego Barros mostra sua preocupação com os rumos de Jair Bolsonaro e revela que o poder de fato subiu a cabeça de Bolsonaro e ele não consegue mais ser aconselhado por aqueles que, na visão de Rego Barros, querem o bem do governo, querem o bem dos caminhos propostos pelo governo de Jair Bolsonaro. Ele faz críticas pesadas, duras, com metáforas pertinentes da história, insisto, demonstrando uma erudição rara de se ver no governo de Jair Bolsonaro. Mostra que alguns generais têm qualificação intelectual para muito além da média apresentada pelos quadros que ocupam cargos no governo Bolsonaro. Vamos lá. Rego Barros faz comparações interessantes, entendeu? Sobre o que acontecia nas disputas de poder em Roma Antiga e o que acontece agora em Roma. Ele lembra que era comum a tradição romana. Júlio César, por exemplo, diz Rego Barros no seu artigo, tinha um escravo que ficava sempre ao seu ouvido falando: lembra-te que és mortal. Porque o poder, ele tem um poder de deixar as pessoas ébrias, né? Ele inebria, alguns dizem que corrompe. É um bom debate, né? O poder revela ou o poder corrompe? Revela aquilo que você era ou corrompe aquilo que você um dia achou que fosse? Um grande debate filosófico, né? O general Rego Barros vai fazendo metáforas de Roma Antiga naturalmente. O texto está aqui linkado aqui, você leia o artigo para depois mandar seu comentário, para você entender tudo o que eu estou falando aqui e a gente entender as repercussões políticas desse alerta público e da manifestação de insatisfação da forma como foi demitido, da forma humilhante, aviltante como foi demitido, e mandando recado para generais que ainda estão no governo Bolsonaro. Não podemos ignorar isso. Tem uns toques dados ali para 2 generais que foram humilhados de forma vil, covarde, e se sujeitaram a isso, não precisavam. Tem salário, tem renda, poderiam estar tranquilos em outras áreas, mas se sujeitaram. Caso do general Ramos, chamado de Maria Fofoca por aquele ser lamentável chamado Ricardo Salles, e o caso do general Pazuello, desautorizado de forma humilhante, aviltante para a honra de um general, como Pazuello foi naquela história da vacina. Vamos lá. General Rego Barros vai colocando essa comparação de Roma com o que acontece com o governo Bolsonaro, sem citar em nenhum momento, mas todos nós compreendemos perfeitamente o que ele quer dizer. Com a demissão do general Rego Barros,
já são 7 generais defenestrados pelo governo Bolsonaro, que ainda não atingiu a sua metade. Vamos pensar que agora, no dia 31 de dezembro de 2020, chegamos à metade do governo Bolsonaro. 7 generais, a mais alta patente do Exército Brasileiro, foram descartados, cuspidos do governo. Vamos à lista deles? Eu separei aqui. O último, general Rego Barros, que ocupava a função de porta-voz da presidência da República. Ele já gerenciava a comunicação do Exército, por isso foi chamado para ser porta-voz. Com as entrevistas, ali o quebra-queixo do cercadinho, com a rede social e com esse bando de lunático, as milícias virtuais que cercam o presidente, de fato a função de porta-voz estava esvaziada. E ele mostrou sua insatisfação em todo o processo de sua demissão nesse artigo do Correio Brasiliense, que recomendo que você lê. Não deixe de ler, meu velho. Não deixe de ler, porque tem muitas informações relevantes ali. Vamos à lista dos generais que já foram descartados de forma, muitas vezes, vil pelo governo Bolsonaro. General Santa Rosa, que ocupava a Secretaria de Assuntos Estratégicos. General Santos Cruz, talvez o primeiro, né? O primeiro que tenha sido defenestrado pelo governo Bolsonaro, porque, veja só você, demonstrou honra e coerência. Pela honra e pela coerência ele sai, ele é tirado do governo. Nossa maravilha que vivemos hoje. General Santos Cruz, que ocupava a Secretaria de Governo da Presidência da República. Lembro também do general Freitas, que comandava a FUNAI, o Franklin Berg Freitas. Lembro do general Juarez Cunha, que presidiu os Correios. Lembro do general Jesus Correia, que presidiu o INCRA. E lembro também do secretário especial do esporte, general Marco Aurélio Vieira. Então, olha, você viu o tanto de generais. São 7 generais ao todo que já foram defenestrados, despedidos, tirados do governo Bolsonaro. Os 2 que são humilhados, que se rebaixam sua honra, sua moral, sua patente para um militar, um mau militar, segundo Geisel, que foi expulso da corporação por insubordinação, que é Jair Bolsonaro. O Rui Castro escreveu um artigo hoje na Folha de São Paulo chamado Marcha Soldado, que mostra que tem um quê de freudiano nessa humilhação pública que Bolsonaro submete os generais. É a forra dele, é o sentimento de que naquele contexto de sua expulsão do Exército, num julgamento no Tribunal Militar, um tanto quanto acochambrado para diminuir os problemas de Jair Bolsonaro. Ele pegou até cana, né? Jair Bolsonaro foi preso. Fica falando que Lula é ex-presidiário, mas o Jair Bolsonaro também foi preso. Então, assim, essa é outra bobagem, mas o assunto de hoje não é esse. Vamos voltar. Rui Castro fala de uma perspectiva freudiana que teria nessa condição, nessa situação em que Jair Bolsonaro fica humilhando os generais. É a forma dele descontar a forra dele, em que ele, naquele contexto, se sentiu injustiçado, agora faz de tudo para menoscabar a honra dos generais brasileiros. E o que me impressiona é que vários topam essa humilhação pública. Vide Pazuello, vide Ramos. Pazuello chamado de... vai lá e tem que fazer declaração de rolar no clima, pintando aquelas piadinhas que o Jair Bolsonaro adora de relacionamento, né? Sempre com um cunho de homossexualidade, algo, sei lá, né, cara? Vai entender a cabeça dessa rapaziada. E o general Ramos, quando o Ricardo Salles, uma figura menor, inegavelmente o pior ministro do meio ambiente que tivemos na história desse país, o chama de Maria Fofoca, e ele é obrigado a falar que está tudo ok, colocar tudo em panos quentes. Falar que já passaram a limpa as diferenças e tudo mais. Que situação constrangedora o generalato brasileiro se submete por alguns cargos no governo Bolsonaro. Mas retorno ao artigo publicado por general Rego Barros. Ele fala da importância de se ouvir os conselhos de quem visa trabalhar e zelar da existência do governo. Mas Bolsonaro estaria inebriado pelo poder que tem em mãos neste exato momento e não teria capacidade de ouvir os conselhos leais de quem alerta para dificuldades e riscos do governo. Vale muito a leitura do artigo para compreender como funciona o governo na perspectiva de alguém que se sentiu aviltado em honra e foi despedido por Bolsonaro. Vale muito a leitura. Rapaziada, o que você acha disso? 7 generais despedidos,
vários mostrando frustração, decepção com Jair Bolsonaro, mas o Exército continua, em grande parte, dando sustentação e vertebrando o governo de Jair Bolsonaro. Veja que se não fossem os militares, Jair Bolsonaro não teria quadros minimamente capazes para ocupar as funções que o Executivo Federal demanda. Por que o Exército ainda topa isso? Por alguns reais a mais na conta? Por uma tentativa, por um devaneio de que ainda pode fazer algo por esse governo, que não vai para lugar nenhum? Não sei. Essa é a pergunta que eu deixo para você. Por que o Exército Brasileiro não abandona, de fato, o governo Bolsonaro e volta para a caserna? Essa é a pergunta que eu deixo. Eu quero ver o seu comentário aqui para nós debatermos em conjunto, beleza? Como eu sempre digo, eu respondo todos os comentários. Chego lá à noite, um por um, leio todo mundo, respondo todo mundo. Então, peço para que você deixe seu comentário para que possamos aqui na nossa comunidade fazer essa reflexão coletiva que é importantíssima para amadurecer nosso pensamento. Peço ainda, se você chegou até aqui, joinha, deixe seu like, é importante demais que o algoritmo reconheça que você interage positivamente com o vídeo para ele replicar em outras páginas. Peço para que você faça isso, assim como peço para que você ative as notificações, como já falei lá no início, para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui. Você já está inscrito, evidentemente. Se chegou até aqui, tem que estar inscrito, meu velho. Rapaziada, live no final de semana. Eu ainda não consegui confirmar de sexta-feira. Se tudo furar hoje, se eu não conseguir nada, eu vou fazer uma Dance With Myself, que é aquela eu e você e eu juntinhas. Você pergunta, eu respondo. Talvez essa seja a alternativa para a semana, porque eu não estou conseguindo bater a agenda com quem realmente eu gostaria de conversar. Então, talvez eu tenha que fazer sozinho. Mas até amanhã eu bato o martelo. Se amanhã não tiver confirmação, será de fato a Dance With Myself. Sabadão, Morgue Costa, clássica do final de semana, clássico do sábado. Estarei aqui no canal com o Henrique Morgantini, contando com a sua participação. Beleza? Meu velho, uma excelente quarta-feira para você. E eu termino com aquele clássico. É nóis!